Um. Olá, me chamo Marcílio Rodrigues. Estou reunido aqui juntamente com o professor Júlio, Estefânia, Letícia, Dulce. Somos pesquisadores e alunos do PROEF e professores do ensino médio da Rede Estadual de Pernambuco. Vamos conversar sobre como a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio e os documentos curriculares estaduais apareceram e aparecem na nossa prática da educação física. Para início de conversa, chamo a professora Letícia para explicar um pouquinho sobre como a BNCC, né, está permeada no chão da escola. Então, a BNCC trouxe alguns avanços importantes para a educação física, né? Isso aí é notável, principalmente ao reconhecer a nossa área como integrante da área de linguagens. E acho isso fundamental, né? Essa parte muito necessária para afirmar realmente o nosso papel na escola. E lá no artigo de Moreira e Pocetto, eles destacam que a base ajuda a dar uma referência, né? Legitima a nossa presença no currículo. Isso é um passo enorme para nos fortalecer na escola. Mas lá no livro de Sabrina Santana Lopes, ela observa que, apesar de estar, né, dentro da área de linguagens, existe um baixo detalhamento, né, deixando a cargo das redes definir como é que a educação física vai ser trabalhada dentro da escola. Outra questão levantada por ela é o uso do termo estudos e práticas, que abre margem para, digamos, um esvaziamento do conteúdo e uma perda da especificidade da nossa área. Perfeito. Essa implementação da BNCC ela não é simples. No livro O Lugar Desocupado da Educação Física, ele se refere a muitos professores que sentiram o deslocamento e esse esvaziamento. Quando a reforma do ensino médio, né, junto com a BNCC, ela não veio acompanhada de condições reais. Como resultado, os estudantes ficam sem acesso a conteúdos que estão relacionados à cultura corporal, o que contradiz o desejo de autonomia para os estudantes no que diz respeito a escolher, organizar e programar suas experiências corporais para além da escola, refletir sobre a adoção de estilos de vida saudável para a vida adulta, pensar atividades de lazer de forma consciente das situações sociais, políticas, econômicas e culturais que envolvem o tempo livre e suas ocupações. Com relação à diminuição de carga horária que aconteceu, né, nós sofremos e ainda estamos sofrendo com isso, a nossa rotina ficou muito afetada. Essa redução de carga horária veio para acomodar a flexibilização do currículo. Isso resultou em menos tempo disponível para a educação física e menos oportunidades de interagir com os estudantes, desenvolver atividades que promovam, né, a saúde, o pensamento crítico, o bem-estar, o desenvolvimento físico dos estudantes e os conteúdos em geral. A gente vê também que com essa mudança no currículo, nós, enquanto professores, eu acredito que vocês também sofreram e ainda sofrem com o ajuste da nossa carga horária. Tivemos que ou ir para outras escolas para complementar a carga horária, ou aconteceu o que aconteceu comigo até o ano passado, em que eu tive que trabalhar com outras disciplinas que não eram propriamente a educação física e adequar a estes currículos os conteúdos da educação física. Ano passado eu tive em formato de trilhas e eletivas, somando 8 disciplinas, além da educação física, o que para nós, enquanto professores, demanda de um tempo de qualidade que fica mínimo, né? E para os estudantes também ficam um pouco perdidos com relação a todas essas situações. Exatamente, Stefani. E aí, a gente entende também, né, que essas discussões sobre o ensino médio, né, mostram que a educação física, ela ocupa um lugar bem frágil em disputa dentro da área de linguagens. Mas ela deixa um espaço bem, vamos dizer assim, agradável, que é um diálogo entre a arte e o português. Só que, contramão, existe o que é aquilo que Letícia falou, né, que é esse estudo, estudos e práticas. E não assegura um tempo nem espaço próprio do componente curricular de educação física. Né? E como o Stefania relata na fala dela, a BNCC ela orienta que
além de vivenciar diferentes práticas corporais, né, como jogos, esporte, danças, lutas, ginástica, entre outros, os estudantes eles devem refletir criticamente sobre suas experiências. E nós como professores, temos que entender que cada aluno tem uma cultura e uma vivência fora da escola. E isso também vem de acordo com o estilo de vida, não só da cultura, mas o estilo de vida também vivenciado por eles. E aí vem essa forma consciente nos espaços públicos e privados, que eles têm como prática, né, essas práticas corporais, que é exercendo a cidadania e o protagonismo dentro da comunidade. Perfeito, Dulce. E feito tu falou, né, que tem um pouco de questões políticas envolvidas nessa questão do novo ensino médio, porque na verdade, é uma quebra de braço, né? Envolvendo o Ministério da Educação, juntamente com os governos, para que tenhamos, de fato, essa questão da base comum dos itinerários formativos. Quando a gente fala de BNCC e vamos para os organizadores curriculares da educação física, notamos o quê? Um Ctrl+C e um Ctrl+V. Copia e cola nas habilidades, né, de formas gerais. Então, temos realmente, de fato, que entender essa questão da BNCC aliada à questão da educação física no chão da escola, para saber se, de fato, o que é que a gente está fazendo, qual é o nosso papel social, qual é a nossa prática, realmente estão entrelaçadas, imbricadas no contexto do nosso aluno, ou apenas estamos reproduzindo o que está sendo desenvolvido lá em cima, na esfera superior, né? Júlio, por gentileza, pode falar? Quando Stefânia traz essas contribuições dela, eu lembro no início dessa transição, a falta de material. E quando você, somando esse seu comentário sobre o Programa Nacional de Livro Didático, mostra que ainda a gente fica muito à mercê ainda no nosso próprio trabalho. A gente mesmo que tem que estar pesquisando, tendo que estar indo atrás de material, porque houve essa transição, mas infelizmente não foi dado um suporte necessário, né, em relação a material. Mas eu acredito que o caminho ainda é formação continuada de qualidade, sempre alinhada a esses documentos oficiais. Um, Além ação continuada de qualidade, sempre alinhada a esses documentos oficiais. Um, Além disso, com relação ao currículo, eu me vejo reconstruindo a minha prática diariamente, à medida em que eu procuro adequar o documento às expectativas de aprendizagem do estudante. A BNCC nos convida a pensar na formação integral do jovem, mas na prática, a formação do estudante passa a ser vista sob uma ótica da funcionalidade e não da emancipação. Cabe mais uma vez a nós, professores, estabelecer um equilíbrio entre o que está posto no documento e o que é direito de aprendizagem do estudante. Bom, a realidade escolar brasileira ainda é marcada por pouca infraestrutura, né? Esse acho que é o caso de muitas escolas, principalmente aqui no interior, no sertão. E essa carência que os estudantes têm, principalmente de ambientes, né, essas infraestruturas, em muitos estados houve redução de carga horária. No caso, estados, vamos falar assim, escolas públicas, que foi o que Stefânia falou também, né? E essa redução de carga horária, ela compromete também o estudo dos alunos, porque quem não tem justamente essas infraestruturas, que no meu caso, eu não tenho um espaço adequado, e eu utilizo o do município, que é vamos dizer assim, uma quadra, a gente perde muito, em uma aula só não tem como eu levar meus alunos e até lá fazer a prática e voltar, então a gente perde muito tempo. Isso compromete também os estudos dos nossos alunos, né? Então, vamos tirar, vamos dizer assim, dos nossos alunos a parte prática da educação física. Sim, e eu enxergo assim, nós como educadores, né, como professores de educação física, a gente tem que estar fazendo um certo malabarismo, né, tanto para lidar com as diversas questões, tanto para conseguir atender ao que os documentos pedem. A BNCC nos convida a pensar na formação integral do jovem, mas na prática, a formação do estudante passa a ser vista sob uma ótica da funcionalidade e não da emancipação. Cabe mais uma vez a nós, professores, estabelecer um equilíbrio
entre o que está posto no documento e o que é direito de aprendizagem do estudante. Bom, a realidade escolar brasileira ainda é marcada por pouca infraestrutura, né? Esse acho que é o caso de muitas escolas, principalmente aqui no interior, no sertão. E essa carência que os estudantes têm, principalmente de ambientes, né, essas infraestruturas, em muitos estados houve redução de carga horária. No caso, estados, vamos falar assim, escolas públicas, que foi o que Stefânia falou também, né? E essa redução de carga horária, ela compromete também o estudo dos alunos, porque quem não tem justamente essas infraestruturas, que no meu caso, eu não tenho um espaço adequado, e eu utilizo o do município, que é vamos dizer assim, uma quadra, a gente perde muito, em uma aula só não tem como eu levar meus alunos e até lá fazer a prática e voltar, então a gente perde muito tempo. Isso compromete também os estudos dos nossos alunos, né? Então, vamos tirar, vamos dizer assim, dos nossos alunos a parte prática da educação física. Sim, e eu enxergo assim, nós como educadores, né, como professores de educação física, a gente tem que estar fazendo um certo malabarismo, né, tanto para lidar com com as diversas questões, tanto para conseguir atender ao que os documentos pedem, as orientações, né, principalmente da BNCC. E, assim, quando a gente consegue fazer uma prática com registros, com narrativas corporais, com relatórios, existe uma diferença de fazer para que o aluno realmente aprenda, né? Para que eles enxerguem um sentido maior naquela aula. E eu acredito que tanto a BNCC quanto os livros didáticos, eles vêm para dar esse suporte maior, né? Para, como já foi dito, para melhorar realmente a nossa prática. Isso mostra que a educação física contribui sim para a formação integral e que o nosso trabalho não é somente o rola-bola, não é a prática pela prática, né? Tem reflexão, tem identidade e tem cultura. Isso. E essa recontextualização, Letícia, depende de nós interpretar a BNCC, mas também considerar quem são os jovens da nossa escola. Por que eu digo isso? Porque repercute diretamente nas condições de trabalho dos professores, que passam a lidar com currículos fragmentados, carga horária instável, como vocês citaram, e pouca clareza quanto às expectativas formativas atribuídas à nossa área. Porque muitas das vezes a educação física é tratada como plano secundário. Ou seja, não é surpresa que projetos interdisciplinares, embora definidos em documentos oficiais e reiterados materiais do PNLD, acabem ficando no papel. A ausência do tempo institucional para o planejamento coletivo. Apesar que, quando a gente trabalha hoje no esfera de tempo integral, em escola técnica, EREM, a gente tem por garantia na lei, né, o cumprimento da nossa aula-atividade, que é um ganho muito positivo para a nossa área. Então, realmente, são pontos que a gente deve refletir e entender quem são os nossos alunos, com quem a gente trabalha, qual a identidade, qual a cultura, qual o valor. Júlio? Ótimo, mas assim, só trazendo mais um pouquinho sobre a questão da formação continuada, eu percebo que existe uma carência, né? Em todas as regiões do estado, né? A gente faz parte de uma rede, existe uma carência do sertão ao litoral, né? Mas essas formações muitas vezes não estão alinhadas aos documentos, né? Em muitos contextos, as formações ainda seguem modelos tradicionais, focadas principalmente assim só naquela prática ali regional, né? Deixando de lado a abordagem por competências, a diversidade da cultura corporal e as orientações metodológicas previstas nesse documento. Então, o documento, ele é norteador, sim, mas eu acredito que a gente tem que trazer para a nossa realidade, fazer os nossos ajustes e as adaptações necessárias para a gente trazer para o estudante, tanto do sertão, como da região metropolitana ou do litoral. Então, quando a gente abre espaço para os jovens escolherem as práticas corporais, como danças, movimentos urbanos, lutas corporais, vemos que eles se expressam com a Perfeito, autenticidade. Stefânia. E às vezes eles trazem nossos alunos temas que não estavam previstos na nossa sequência didática. Quando eles trazem temática envolvendo saúde mental, práticas alternativas, expressão de identidades, e em muitos momentos esses próprios estudantes ampliam o nosso horizonte curricular, ou seja, eles estão tendo voz ativa, eles estão ali participando.
Exatamente, essa é a força da educação física, né? É um espaço onde a cultura, o corpo e a identidade se encontram, porque dar voz ao jovem é dar sentido ao currículo. Oportunizar, não é, É Letícia? isso mesmo. E Exatamente. isso exige, né, estrutura, diálogo e políticas coerentes, tanto com o documento, né, e com essas formações continuadas. Então, com isso, concluímos que a BNCC abre caminhos, mas é na prática escolar, com infraestruturas adequadas, diálogos entre áreas, materiais de qualidade e valorização docente, que a educação física consegue existir de forma plena. Sem isso, corre o risco de continuar ocupando um lugar desocupado, não é mesmo? No novo ensino médio.